Olá, meus queridos, sejam bem-vindos para a nossa 12ª aula referente a impostos. Na aula passada, nós demos início ao ISS, Imposto Municipal, que incide sobre serviços de qualquer natureza. Nós verificamos lá na aula passada ainda sobre o critério material. Você já sabe que o ISS incidirá realmente sobre serviços, obrigações de fazer, que não estejam na competência do ICMS, ou seja, não pode ser serviço de transporte intermunicipal ou interestadual e nem serviço de comunicação. E, além disso, deve existir previsão em lei complementar. Então, não basta ser serviço, tem que, além de ser serviço, ter previsão na lei complementar. A lei complementar hoje do ISS é a Lei Complementar 116 de 2003. E sobre o ISS, nós temos ainda muitas coisas para verificarmos. Nós vimos algumas questões polêmicas que podem confundir na hora do seu concurso, e aqui eu trouxe a 5ª questão polêmica. Na aula passada, nós comentamos sobre as 4 primeiras questões polêmicas. A 5ª seria o ISS e atividade meio. Gente, o ISS ele não incide sobre a atividade meio, ele só incidirá sobre a atividade fim. Então, não incide na atividade meio. Para tanto, trouxe uma decisão recente de 2014 para falarmos a respeito. Acompanhem comigo e eu prometo que na aula de hoje não falaremos tanto sobre decisões. Prometo que vai ser uma aula um pouco mais tranquila. Acompanhe. Tributário ISS, serviço de telecomunicação. Atividade meio, não incidência. Precedentes, súmula 83 STJ. O superior Tribunal de Justiça afirmou o entendimento no sentido de que, independente da cobrança pela prestação de serviço, não incide ISS sobre serviços prestados que caracterizam a atividade meio para atingir atividades fim, no caso, a exploração de telecomunicação. É pacífica a jurisprudência dessa Corte no sentido da TO, da súmula 83, que não vai nos interessar aqui, mas só para demonstrar que trata-se de um julgado recente de fevereiro de 2014. Logo, realmente não incidirá o ISS sobre atividade meio, apenas sobre atividade fim, ok? Pois bem, agora que nós já verificamos bastante sobre o critério material, digo com relação à aula passada, vamos adiantar na exploração da regra matriz de incidência do ISS e vamos falar hoje sobre o critério temporal. O critério temporal é quando você tem que pagar o ISS, quando, na verdade, que o legislador considera que ocorreu o fato gerador desse imposto. E o critério temporal é no momento da prestação do serviço. Prestou o serviço, considera-se ali ocorrido o critério temporal. Próximo critério é o critério espacial. Gente, esse sim. Se tem algo que pode dar confusão na hora da prova, é a respeito do critério espacial. Critério espacial, você já sabe, é saber aqui qual é o município que foi eleito pelo nosso legislador como sendo passível para ter a incidência do ISS, aonde considera-se prestado, ocorrido esse fato gerador. Veja, hoje, pela Lei Complementar 116 de 2003, em seu artigo 3º, nós temos que o critério espacial, via de regra, ocorrerá no município em que estiver o estabelecimento do prestador de serviço. E se esse não tiver estabelecimento, será no domicílio, no município de seu domicílio. Então, acompanhe aqui comigo. Regra. Artigo 3º. O serviço considera-se prestado e o imposto devido no local do estabelecimento prestador ou, na falta de estabelecimento, no local do domicílio, exceto, mas como você já está acostumado, sempre temos aqui as exceções, exceto nas hipóteses trazidas do inciso 1 a 22 do próprio artigo 3º, onde o ISS será devido no local em que foi prestado o serviço. Então, mais uma vez comigo. Quando o imposto será devido no local. Bom, gente, para você compreender melhor esse artigo 3º,
E claro que eu já passo os olhos para demonstrar a vocês quais são esses serviços, exceções, em que o ISS será devido no local da prestação do serviço. Veja, é muito comum nós termos a seguinte situação. Nós temos que o contribuinte tem o seu estabelecimento de prestação de serviço em um município e acaba prestando o serviço em um outro município. Exemplo, vou colocar aqui que eu tenha uma loja de demolição. Eu sou uma prestadora de serviço que realizo demolição. Então, meu estabelecimento, então vejamos, o estabelecimento do prestador de serviço fica em Curitiba. Já fui contratada para prestar o serviço em São Paulo. Agora a pergunta que se faz é, bom, qual é o município competente para ficar com esse ISS? Uma vez que o meu estabelecimento de prestador de serviço é em Curitiba, mas eu fui contratada para prestar o serviço lá em São Paulo. Quem deve ficar com o meu ISS? É o município de Curitiba, porque eu tenho estabelecimento aqui em Curitiba, ou é o município de São Paulo, uma vez que eu prestei o serviço lá? A regra, nos termos do artigo 3º da Lei Complementar 116 de 2003, regra é que o ISS será devido para o município em que estiver o estabelecimento do prestador de serviço. Então, a regra é pelo estabelecimento do prestador de serviço, ou seja, Curitiba, em nosso exemplo. Porém, existem serviços exceções que se encontram no inciso 1A 22 do próprio artigo 3º, que determina que o ISS será devido aonde foi prestado o serviço. Então, quando você estiver frente a um caso prático, para você determinar aonde será devido o ISS, você tem que perguntar para si, esse serviço trata-se de um serviço exceção? Pois se trata-se de um serviço exceção, será devido no local da prestação de serviço. Já, se não for um daqueles 22 serviços listados no artigo 3º, será devido no estabelecimento do prestador de serviço. Eu disse para vocês que eu presto serviço de demolição. Demolição vai ser devido o ISS aonde? Como demolição se refere a um serviço exceção, como verificamos no inciso 4 do artigo 3º dessa lei complementar, eu irei recolher o ISS para esse município em que eu prestar o serviço. Então, tão somente por ser demolição, um serviço exceção, porque a regra não é essa. A regra é recolher o ISS aonde? Aonde tem o estabelecimento do prestador de serviço. Mas a exceção que eu vou recolher o ISS é no local da prestação. Serviços como construção civil, demolição, guarda, vigilância, elaboração de congressos. Esses serviços, por se tratarem de serviços exceções, mencionados pelo artigo 3º da Lei Complementar 116, o ISS será devido aonde for prestado esse serviço. Então, acompanhe aqui comigo, só para você perceber. Será na instalação de andaimes, palcos, são tudo exceção, execução de obra, demolição, edificação em geral, execução de varrição, coleta, remoção, destinação final de lixo, execução de limpeza, manutenção, conservação de vias e logradouros públicos, execução de decoração, jardinagem, controle e tratamento de efluente de qualquer natureza, florestamento, reflorestamento, limpeza, dragagem, bens e domicílios nas pessoas vigiados, armazenamento, depósito, carga, descarga, execução dos serviços de diversão, lazer, entretenimento e congêneres, onde está sendo executado o transporte, estabelecimento do tomador da mão de obra, falta de estabelecimento onde estiver domiciliado, feira, exposição, congresso e congêneres, porto, aeroporto, enfim.
todos esses serviços aqui expressamente mencionados pelo nosso legislador, se prestados, o ISS será devido aonde? Aonde foi prestado o serviço. Então, sempre que você estiver frente a uma questão prática, essa é a pergunta que você deve fazer. Eu, sinceramente, acho cruel cobrarem uma questão dessa em prova objetiva, em que você não tenha consulta à Lei Complementar 116, pois você terá, então, que decorar quais são esses serviços e exceções, para se lembrar, na hora da sua prova, que o ISS, via de regra, é devido onde? Aonde tem o estabelecimento do prestador de serviço e exceção no local da prestação, se referir a um desses serviços e exceções. Já em uma prova que é subjetiva, que você faz com consulta, uma questão dessa fica fácil. Fica fácil porque você tem ali a possibilidade de olhar e verificar: será que esse serviço que está sendo cobrado aqui é um serviço exceção? Aí fica mais fácil. Agora, problemas que nós encontramos. Gente, quando eu falo estabelecimento, eu não estou dizendo aqui, na verdade, a sede da empresa. Não. Aliás, nós tivemos muitos problemas já no passado com relação a essa questão de sede, filial, ambulatório e etc. Como assim, Gisiane? O que acontece é o seguinte: antes da Lei Complementar 116 de 2003, o que vigorava em nosso ordenamento era o Decreto-Lei 406 de 68. E lá no Decreto-Lei, nós tínhamos que o critério espacial seria a sede do prestador de serviço. Então, iria recolher o ISS, lá no passado, o município em que estivesse a sede do prestador de serviço. Com base nessa redação do Decreto-Lei 406 de 68, salvo engano, artigo 12, o que nós tínhamos? Que muitos prestadores de serviço acabavam elegendo como sede da sua prestadora de serviço um município em que estivesse o ISS menor. Vou dar um exemplo aqui só para você conseguir se ambientalizar nessa matéria. Aqui no município de Curitiba, nós temos que recolher o ISS a 5%. Já em municípios vizinhos, próximos, como Mandirituba, o ISS é de 2%. Então, o que acontecia? Meus clientes prestadores de serviço prestavam serviço em Curitiba, mas, considerando que aqui tem-se um ISS de 5% versus o ISS de Mandirituba a 2%, o que eles faziam? Com base na lei, no Decreto-Lei 406, eles abriam a sede lá no município de Mandirituba para recolherem menos ISS. Então, eles tinham uma filial aqui em Curitiba, mas a sede mesmo era em Mandirituba. Fazendo a leitura seca do Decreto-Lei 406, claro, estavam corretos. Realmente seria recolhido o ISS a 2% para Mandirituba, pois ali estava a sede do meu prestador de serviço. Isso acabou gerando tanto problema no passado, porque as pessoas abriam empresas fantasmas, digamos assim, abriam apenas, faziam um contrato social da empresa em municípios em que existia o ISS reduzido, mas nunca apareciam nesse município. Prestavam serviço em outros municípios, como o meu cliente. Ele nem sabia o endereço. Ele só tinha colocado uma placa lá em Mandirituba para dizer que prestava serviço lá, mas a prestação de serviço era total aqui em Curitiba. Verificando que milhares de contribuintes faziam, digamos assim, esse planejamento tributário, começou-se a verificar na jurisprudência que o ISS deveria ser recolhido aonde era prestado de fato o serviço. Independentemente da sede ser em Mandirituba, Curitiba, não importava. Quem deveria recolher o ISS era o município onde era prestado o serviço. Então, para o meu cliente, a jurisprudência deixou claro que seria devido o ISS aonde? Em Curitiba, pois é ali que ele prestava o serviço. E a falta era tão grande, tão gritante, que realmente os clientes nem sabiam aonde os contadores tinham aberto
a sede da empresa, porque quem fazia até esse planejamento eram até os contadores. Nada contra contador, claro que não, longe de mim. Aliás, tem muito contador que sabe muito mais de tributário do que muito advogado. Então, total respeito aos contadores. Mas é claro que, às vezes, alguns planejamentos precisam da visão de um tributarista. Eu também tenho que defender o nosso time. Pois bem, voltamos aqui. De tanto, então, que era feito esse planejamento tributário, a jurisprudência começou a decidir dessa forma. Em 2003, veio a Lei Complementar 116. E quando veio a Lei Complementar 116, eu mesma pensei, puxa, que bom. Agora a lei vai resolver esse problema, que a jurisprudência teve que resolver de forma pacífica, e a lei já vai dizer que o ISS é devido no local da prestação de serviço. Qual foi a minha surpresa? Que a lei complementar não disse isso. A lei complementar disse o ISS, via de regra, será devido no local do estabelecimento do prestador de serviço. A diferença é que aqui está escrito no local do estabelecimento do prestador de serviço. Claro que na falta será do domicílio do contribuinte ou, nas exceções, ali no local da prestação de serviço. A lei até trouxe muitos serviços em que já era tão pacífico o entendimento que disse, olha, nesses municípios aqui eu não tenho a menor dúvida que deve ser recolhido o ISS onde foi prestado o serviço. Caso contrário, o ISS será devido aonde estiver o estabelecimento. Ok. Aí a questão é, será que não incorreu no mesmo problema do Decreto-Lei 406? Será que não teria essa questão do meu cliente abrir, então, a sede realmente no município que gerava menos ISS e continuava prestando o serviço em outros municípios? Bom, o artigo 4º dessa Lei Complementar 116 tomou cuidado. Cuidado para explicar o que viria a ser um estabelecimento. E disse, olha, estabelecimento é onde de fato é prestado o serviço. Não importando a denominação dada pelo prestador de serviço, se é ali sede, sucursal, ambulatório, filial. O que vai ser considerado para fins de incidência do ISS é se naquela unidade econômica é ou não prestado serviço. Eu te convido para fazermos a leitura juntos do artigo 4º, só para você compreender aonde eu quero chegar. Aqui é importante, para você não perder essa questão em sua prova. Veja, considera-se estabelecimento prestador o local onde o contribuinte desenvolva a atividade de prestar serviços, de modo permanente ou temporário, e que configure unidade econômica ou profissional, sendo irrelevantes para caracterizá-lo as denominações de sede, filial, agência, posto de atendimento, sucursal, escritório de representação ou contrato ou quaisquer outras que venham a ser utilizadas. Então, a lei complementar, bem ou mal, trouxe sim uma solução, dizendo, olha, eu não quero saber se você, contribuinte, chama de filial, sucursal, ambulatório. O que quero saber é onde você presta a tua atividade. Mas é claro, você tem que ter uma unidade econômica ali para designar o estabelecimento do prestador de serviço. Então, é devido ao ISS onde está o estabelecimento, não a sede, onde está o estabelecimento. E o estabelecimento é considerada aquela unidade econômica aonde é, de fato, prestado o serviço. Então, veja, no caso do meu cliente, que tenha lá a sede em Mandirituba. Esse cliente, na verdade, ele fez o planejamento com o contador e só veio me procurar quando estava frente ao problema. Com a mudança da legislação, tudo, qual era o problema do meu cliente? Ele fez a sede em Mandirituba e a filial em Curitiba. Um belo dia, o fiscal de Curitiba, por azar desse meu cliente, tinha uma fazendinha em Mandirituba. Estava passando por lá e começou a notar uma placa escrito lá, prestação de serviço. Meu cliente fazia corretagem, era corretor de seguro.
Veio uma plaquinha com um corretor, e na placa, olha a inteligência do ser, na própria placa, trazia telefone de Curitiba e o endereço de Curitiba, na placa em Mandirituba. O fiscal, que não é bobo nem nada, falou, claro que ele está fazendo isso. Ele está fazendo isso só para recolher o ISS a 2%, ao invés de recolher a 5%. O fiscal pegou o telefone, ligou, se passando por um cliente, e cai, lógico, na central ali de Curitiba. E o fiscal agendou uma visita, chegou lá, a dita filial, tinha mais de 50 funcionários, piso todo de mármore, no edifício Delta, aqui em Curitiba, um edifício belíssimo, e ali chamado de filial. E o fiscal autuou. Quando o fiscal autuou, fui fazer a defesa, ver o que eu conseguia para fazer a defesa. E a primeira coisa, fui falar com esse fiscal na prefeitura. Falar, mas seu fiscal, a sede da empresa está lá em Mandirituba. Por que o senhor está autuando o ISS não recolhido aqui no município de Curitiba? E o fiscal olhou para mim e falou, você já foi até a sede do seu cliente? Não tive oportunidade ainda. Sempre ele que vai até o meu escritório. Ele começou a mostrar as fotos. Ele é bem assim, veja se eu não tenho razão, doutora. Está aqui a placa. A placa, tirou foto. Telefone de Curitiba, o endereço de Curitiba. Está aqui a nota fiscal, quando eles prestam serviço. Tudo o endereço de Curitiba. Então, doutora, quem será que merece receber o ISS? Aonde é que está sendo prestado, de fato, esse serviço, doutora? Gente, ali, né, você acaba gaguejando. Não é bem assim. Não. E tentei fazer defesa, mas, claro, restou infrutífera. Porque era difícil comprovar que aquela sede em Mandirituba, que só tinha uma plaquinha, ainda que trazia o telefone de Curitiba, que naquela filial linda, maravilhosa, não se era prestado serviço. Tinha mais de 50 funcionários lá, prestação de serviço óbvia. Então, assim, a partir da Lei Complementar 116, não importa o nome que você dê para aquela unidade econômica. O que importa é se ali está sendo ou não prestado serviço. E aqui, no caso do meu cliente, é claro que o município de Curitiba é quem deveria recolher esse ISS, pois em que pese estar a filial, era o estabelecimento prestador. E com base no artigo 4º, é ali realmente que é devido o ISS. Um outro caso, até que eu tive que fazer a sustentação oral aqui em Curitiba, é que eu tenho um cliente que tem a sede em Curitiba. Fato. A sede dele é em Curitiba, porém esse meu cliente, ele é médico do trabalho. E médico do trabalho, ele tem que muitas vezes ficar na própria empresa para verificar qual é a atividade dos funcionários, ficar ali para atender os funcionários, afinal ele é médico do trabalho. Então o que acontece? Tem-se realmente ambulatórios dentro de várias empresas. E esse meu cliente, ele foi contratado por uma grande empresa aqui em Curitiba, próximo a Curitiba, em um município chamado Araucária. E como ele é médico do trabalho, ele não tem como fazer um trabalho à distância, diferentemente do meu caso, que eu dou aulas online. Médico do trabalho não, ele tem que estar ali para atender o paciente. Ele tem um ambulatório lá em Araucária. Ele tirou como filial em Araucária, abriu ambulatório, tem um médico lá à disposição durante o período do trabalho da empresa e realmente é prestado aquele serviço ali. Esse meu cliente, o que ele estava fazendo? E correto até sob a minha indicação. Esse meu cliente estava tirando notas de ISS para Curitiba, quando o serviço ali era prestado na sede, e quanto à sua filial em Araucária, ele tirava ISS para Araucária, para recolher o ISS para Araucária, porque aquele serviço ali era prestado em Araucária. O mesmo fiscal, foi e autuou o meu cliente, para dizer, mas a sede é em Curitiba. Eu falei para ele, seu fiscal, vem cá. Há pouco tempo o senhor me autuou porque o meu cliente tinha uma sede em Mandirituba e o senhor falou que sede não queria dizer nada. Agora o senhor está autuando o meu cliente para pagar o ISS de um serviço que ele está prestando lá em Araucária, que ele tem filial lá, tem uma unidade econômica, para dizer que é devido aqui, porque a sede está aqui. O senhor decida-se.
Ou vai seguir a Lei Complementar 116 ou não vai? Nesse caso, claro que saímos vitoriosos, porque, de acordo com a lei, não importa a denominação. O que importa é que a regra, o ISS, será devido no local do estabelecimento do prestador de serviço. Mas o que é o estabelecimento? Aí você tem que prestar atenção. É onde tiver uma unidade econômica. Vejamos, tem que ter a unidade econômica ou profissional, sendo irrelevante o nome. Sede, filial, sucursal, é irrelevante esse nome. O importante é que tenha uma unidade econômica. Então, saímos vitoriosos porque aquele ISS prestado serviço em Araucária, tendo uma filial ali, realmente era devido àquele serviço para o município de Araucária, ok? Então, cuidado que você tem que ter ao olhar para um serviço, verificar. Antes de mais nada, trata-se de um serviço exceção? Porque se for serviço exceção, estará nos incisos 1 a 22 do artigo 3º da Lei Complementar 116. Se for serviço exceção, será devido o ISS para onde? No local da prestação do serviço. Então, se eu presto serviço de demolição, tenho meu estabelecimento em Curitiba e prestei um serviço em São Paulo, será devido o ISS para São Paulo porque é serviço exceção. Caso contrário, é devido o ISS onde estiver o estabelecimento do prestador de serviço. E esse estabelecimento, não importa o nome, sede, filial, sucursal, ambulatório, o que importa é que ali esteja sendo prestado o serviço. E nesse sentido, nós temos aqui decisões pacíficas do STJ. Acompanhe comigo que esse assunto merece, ele é muito importante. Agravo regimental, no agravo em recurso especial, ISS. Município competente, local do serviço, estabelecimento, prestador. Entendimento firmado pelo Rito Duarte, 543-C do CPC. Para fins de definição do lugar do fato gerador do ISS e do município competente para exigi-lo, a primeira sessão, em sede de recurso especial repetitivo, relatoria do ministro Napoleão Nunes Maia Filho, entendeu que o local da prestação de serviço é do estabelecimento prestador, tanto nos termos do artigo 12 do decreto, aqui está 408, mas é 406 de 68, e artigo 3º da Lei Complementar 116 de 2003. No caso dos autos, é disso que a Sansgran Rio, prestadora dos serviços relativos à realização do ENAD, contratados pelo INEP, não está estabelecida no território do recorrente, mas sim na cidade do Rio de Janeiro, o que detona a incompetência do Distrito Federal para exigir o imposto em questão. Então, tem que ser aonde? No estabelecimento do prestador de serviço. Mais uma decisão. Tributário, ISS, município competente, local do estabelecimento prestador de serviço. Unidade profissional específica. Ofensa ao artigo 535 do CPC, não demonstrada. Em posse que o Tribunal consignou que foi criada uma unidade profissional específica para a prestação de serviço no município do Rio, acima Minas Gerais, o que atraiu a competência desse para a cobrança do ISS. Muitos verificam, estão prestando tanto serviço em um local que eles acabam abrindo ali uma unidade econômica para recolher o ISS para aquele município. Tem que ser dessa forma. A primeira sessão do STJ, no julgamento 11.17.121, da ministra Eliana Calmon, reafirmou o entendimento de que, a partir da Lei Complementar 2013, como regra geral, o imposto é devido no local do estabelecimento prestador, compreendendo-se como tal o local onde a empresa, que é o contribuinte, desenvolve a atividade de prestar serviços, de modo permanente ou temporário, sendo irrelevantes para caracterizá-lo as denominações de sede, filial, agência, posto de atendimento, sucursal, escritório de representação, contato ou quaisquer outras que venham a ser utilizadas. Conclusão diversa da alcançada pelo julgado exige interpretação de cláusulas contratuais e reexame. Decisão recente, março de 2014. Então, só para fecharmos aqui essa primeira parte, realmente o ISS, então, hoje,
a partir da Lei Complementar 116. Isso é importante deixar claro para você, porque no momento em que você estiver fazendo uma pesquisa de jurisprudência, encontrar lá é devido o ISS na sede do prestador de serviço, lembre-se que era essa regra quando vigorava o Decreto-Lei 406 de 68. Mas à luz da vigência da Lei Complementar 116, de 2003, o que temos como regra é que o ISS será devido no município em que estiver o estabelecimento do prestador de serviço. O estabelecimento. Não importa se é sede, filial, sucursal. Na hora de você responder uma questão subjetiva, deixe claro essa comunicação do artigo 3º com o artigo 4º. Você vai responder, em sendo regra, é devido o ISS para o estabelecimento, o município em que estiver o estabelecimento do prestador de serviço. E nos termos do artigo 4º da Lei Complementar 116, compreende-se estabelecimento aonde estiver a unidade econômica em que é realmente prestado o serviço, independentemente da denominação. E, claro, que se for um serviço exceção, lá nos incisos 1 a 22, aonde será devido o ISS? No local da prestação de serviço, certo? Então, te convido lá para o nosso segundo bloco, não saia daí, que temos mais um pouquinho a